Bem-vindos, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eugênio Bitti e estamos aqui para mais um Fundace-Cast. Especificamente, a gente está aqui para falar um pouco de uma área relacionada a um dos cursos que a gente tem aqui na Fundace, o curso de Gestão de Produção e Operações com aplicações em Inteligência Artificial. Bom, como eu falei, meu nome é Eugênio, eu sou professor livre-docente da FEARP, ou, né, como eu gosto de falar, honrando as tradições de Ribeirão Preto, da FEARP, né? Sou do departamento de contabilidade e faço parte, junto com o professor Cláudio, que já vai se apresentar, da equipe de coordenação do curso do MBA em Produção e Operações com aplicações em inteligência artificial. Cláudio, se apresenta aí, vai. Olá a todos, meu nome é Cláudio Miranda, sou professor também do Departamento de Contabilidade, vice-coordenador, juntamente com o professor Eugênio, nesse MBA na área de produção, operações, com aplicações em IA, que é uma área que tem crescido muito, né? E a área de produção e operações não sai fora disso, né? E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vamos. Hoje a gente tem como convidado especial, convidado nada, porque para ser convidado tinha que ser estranho, né? A gente tem um cara que é da casa. O professor Eduardo Mendes é nosso parceiro na criação de conteúdo desse curso. Eu costumo brincar com o Eduardo, além da vastíssima experiência na área industrial, docente também já há muito tempo, há muitos anos, e mexe com esse negócio de inteligência artificial desde que, se bobear até antes, de que a inteligência artificial era só um filme do Spielberg, na época que ele começou a estudar, né, Eduardo? E de lá para cá, a coisa andou um pouquinho. Eduardo, se apresenta para a turma aí, vai. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Mendes. Eu já trabalho aí com inteligência artificial há um bom tempo. A minha formação, eu sou doutor em ciência da computação e estou aí, né, junto com o professor Cláudio, o professor Eugênio aí, ajudando aí no que é possível aí dentro dos MBAs. E como o professor Eugênio comentou, a inteligência artificial ela não entrou na minha vida em o novembro de 2022, né, com o lançamento do ChatGPT, como ocorreu com muitas outras pessoas. A inteligência artificial faz parte da minha vida há muito tempo, desde do meu mestrado, né, a minha dissertação de mestrado foi relacionada à inteligência artificial, e depois eu também trabalhei no doutorado com inteligência artificial. Então, fazem algumas primaveras que eu já brinco com inteligência artificial. Bom, Eduardo, feitas as devidas apresentações, eu vou dar um start aqui. O Cláudio fica à vontade para fazer as questões que ele achar que cabem nessa ideia nossa de discutir, conversar, trocar ideia, e com isso as pessoas verem a gente conversando e fazerem uma imagem um pouco mais nítida da proposta desse curso, dessa formação. Antes de falar de IA, você está aí na indústria há muito tempo, né? Você está dentro da manufatura há muito tempo, com experiência aí na metalúrgica já há muito tempo. Como você vê hoje esse profissional na área de produção e operações, né? Essa parte mais tradicional, digamos assim, qualidade, PCP, processos, supply chain. Como você vê esse profissional hoje, o que tem no mercado, né? Em termos de oferta de mão de obra qualificada e o que está faltando? Você, como executivo de empresa, você tem essa visão também, não só da academia. Como você vê o momento da oferta dessa mão de obra qualificada hoje em dia? Eugênio, só para completar a tua informação, eu estou na indústria exatamente no dia 4 de março de 2026, fazem 35 anos que eu estou dentro na indústria, né? Dá até medo eu ficar falando sobre isso, daqui a pouco o pessoal vai falar, pô, ele deve ter uns 80 anos, né? Mas também não é tanto. Então, eu acho que dentro dessa concepção que você aí falou de profissional, eu acho que hoje, com o advento de todos esses recursos, essas ferramentas que estão entrando dentro da fábrica, dentro da indústria, para facilitar o dia a dia, a gente precisa de ter uma adaptação desse profissional, um treinamento desse profissional, que hoje não está tendo. Eu acho que nós estamos. A visão que eu tenho
muitas vezes, no dia a dia, é que nós estamos arrumando o motor do avião em pleno voo. Hoje, para você utilizar essas ferramentas dentro do chão de fábrica, você precisa de um perfil diferente de profissional, porque muitas coisas que antes ele gastava grande parte do seu tempo fazendo, hoje essas ferramentas trazem os resultados, então nós precisamos de um perfil muito mais analítico, um perfil de uma pessoa muito mais criativa do que exclusivamente operacional, como foi há muitos anos. Então, só que nesse período que eu estou dentro dessa batalha aí, o que eu percebo é que falta ainda alguns degraus para a gente conseguir essa formação ainda ideal. Ainda não temos ainda, fica muito travado. Muita ferramenta é construída, muita coisa é construída, e hoje a principal barreira que nós enfrentamos é exatamente a barreira humana, a barreira do profissional ali que está no chão de fábrica. Eduardo, você está falando um pouco da necessidade de capacitação, né? Ou seja, esse profissional precisa estar evoluindo. Mas será que as organizações conseguem perceber essa necessidade? E não só perceber, talvez entender o que elas precisam fazer em termos de estrutura mesmo, né? Para que elas possam fazer uma evolução para aquilo que a inteligência artificial está trazendo para a humanidade, né? Ô, Cláudio, a minha experiência que eu tenho visto, não em uma, em duas, em várias empresas, eu acho que não perceberam ainda. Eu costumo fazer uma analogia que no dia 30 de novembro de 2022 nos deram um violão e ninguém ensinou a como tocar o violão. E todo mundo acha que todo mundo sabe tocar o violão, que é exatamente essas ferramentas de inteligência artificial. Você tem vários trabalhos aí na academia, e eu gosto muito de um artigo chamado Organizações Agênticas, que ele traz exatamente este questionamento, né, para dentro dessas discussões, né? Qual que é o papel desse profissional, o novo papel, né, frente a tudo isso que está ocorrendo? E, na minha visão, acredito ainda que as empresas ainda não perceberam isso. Eu não sei, recentemente eu vi uma pesquisa falando que apenas 12% das empresas no Brasil realmente utilizam inteligência artificial. Então você tem uma margem gigante, né? Durante algum tempo, né? Meu doutorado em engenharia de produção, Cláudio também, né, Cláudio? O mestrado em engenharia de produção. Durante muito tempo, umas conversas, congressos na área, o pessoal falava que a área de engenharia de produção, enquanto área do conhecimento, eu ouvi algumas pessoas falando isso, algumas pessoas que eu respeito muito, inclusive, meio que bateu no teto, né? Não tinha mais muito para onde ir em termos de artefatos gerenciais fornecidos por essa área. Então, poxa, o RP, MRP resolveu uma série de situações no sentido de integrar informações das diferentes áreas, incluindo essa parte de produção, principalmente, para integrar com estoque, com financeiro, etc., né? E, de repente, como você falou, em novembro de 22, caiu uma bomba, né? Que para vocês que estudavam isso há muito tempo, nem é tão bomba assim, né? Vocês já tinham uma noção do que estava vindo, mas de forma que faz as coisas se moverem. A gente teve um movimento de placa tectônica aí. No seu entendimento, se eu pegar o livro lá do Nigel Slack, né? Administração da Produção, quais foram os grandes impactos trazidos por essas tecnologias nesse ferramental que é proporcionado pela área de produção, pela parte de gestão de produção? Velocidade. A gente consegue ter acesso à informação, não ao dado, porque você tem razão. Se a gente pegar ali o panorama das empresas na área industrial, nós temos praticamente quase todo mundo ali com uma quantidade de dados gigantescos que são trazidos pelos ERPs da vida aí, né? E quando esses dados fornecidos pelo ERP, eles não conseguem
suprir a necessidade da operação ali, muitas vezes eles recorrem a um BI da vida ou até mesmo o nosso famoso Excel. Porém, com as ferramentas de IA, nós conseguimos agilizar todo esse processo e o principal de todos, né, que eu acho que é o grande ganho, né, é exatamente a interpretação desses dados, lembrando que nós precisamos tomar cuidado com os vieses, tomar cuidado com as alucinações, mas elas têm reduzido bastante. E hoje você consegue analisar dados numa velocidade muito, mas muito superior do que era antes, né? E o que eu acho mais legal disso tudo, né? Nós sempre corremos atrás do funcionário com a visão sistêmica, né? Que ele não enxerga só o departamento dele, ele consegue visualizar a empresa como um todo, né? E hoje a IA você consegue fazer isso com um simples prompt, com um simples comando que você dá, ele consegue analisar aqueles dados gerados ali em uma determinada operação com essa visão sistêmica, aonde que isso pode impactar, né? Então, eu acho que o maior impacto é velocidade. Deixa eu. Eduardo, você pegou uma palavra-chave que eu estava pensando aqui, que é o tal do prompt, né? Então, todo mundo fala que o engenheiro de prompt é a profissão do futuro, né? E a gente vê muito na internet, né? Ou seja, as pessoas no Instagram, a gente vê as coisas falando você precisa saber prompt. Eu queria entender, na verdade, assim, ó, eu queria que você até trouxesse um exemplo, até para ficar mais claro para as pessoas, né? Imagine assim, a área de qualidade, né? Como é que eu poderia usar a IA para ajudar a área de qualidade, tá certo? Traz uns exemplos até para ficar mais palpável para as pessoas entenderem que achar que não é só, escreve lá um negócio, faça isso. Não é isso, né? Então eu queria que você trouxesse um exemplo dentro dessa linha. Então, primeiro vamos no prompt. Tudo na IA é prompt. Se você for criar uma imagem, é prompt. Se você for usar qualquer modelo de linguagem ou qualquer inteligência artificial, você precisa conhecer o prompt. E a primeira questão que traz aqui é quem estudou prompt, quem estudou técnicas de engenharia de prompt. E aí você começa a verificar a distância. Quando isso é aplicado no chão de fábrica, por exemplo, nós temos hoje ferramentas que com um treinamento, uma aula, você consegue colocar isso em produção de uma forma muito simples. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do ChatGPT. O ChatGPT ele tem uma função lá que é chamada GPTs. O ChatGPT é uma inteligência artificial genérica, sabe de tudo muito. Mas eu consigo transformar essa inteligência artificial genérica numa inteligência artificial específica. Eu vou lá, crio um GPT, muito simples criar esse GPT. Eu alimento esse GPT, por exemplo, com o conhecimento da ISO 9001. E falo para esse GPT que, a partir daquele momento, ele vai receber uma foto ou uma imagem, ele vai ter que analisar detalhadamente a foto e a imagem, e vai ter que identificar as não conformidades baseado na ISO 9001, apontar quais as não conformidades daquele departamento, daquele setor, e apontar quais são os planos de ação que devem ser realizados para corrigir aquela não conformidade. Hoje, dentro da empresa, vocês lembram que eu falei anteriormente que a grande contribuição dessas ferramentas é exatamente a velocidade? Você imagina você colocar uma câmera filmando ou fotografando a área produtiva com essa característica. Ela fotografa de tempos em tempos, baseado nessa imagem, ela verifica o que está de não conforme baseado na ISO 9001, já gera o plano de ação baseado no ciclo PDCA e já alerta o supervisor, o gerente da área que tem uma não conformidade ocorrendo. Ao invés da gente ser reativo, nós passamos a ser proativos. Eu acho que essa contribuição da IA é excelente. E quando eu falo isso, parece ser algo extremamente complexo, né? E é extremamente simples. Fantástico. Sempre tomando cuidado, eu tenho conversado com as pessoas que querem fazer o curso. Eu gosto sempre de fazer essa ênfase. Cursos como esse nosso, eles não são um curso de programação, eles não são um curso da área de ciência da computação. Eu sempre gosto de deixar isso muito bem demarcado. Porque
ainda, como você mesmo falou, pô, só 12% das empresas de fato estão usando, mas isso acaba refletindo sociedade. A grande verdade, se só 12% das empresas estão usando, você imagina a proporção da população da sociedade brasileira que tem familiaridade em usar essas coisas da maneira como deve usar. Não é uma substituição do Google, né, como muita gente usa no dia a dia. Então, fazendo essa demarcação, olha, não é um curso, é um curso de produção e operações, né, onde a gente traz a discussão de uma nova tecnologia, vamos botar nova entre aspas, mas de uma nova tecnologia. Quais são as competências, Eduardo, que um indivíduo deveria procurar investir na aquisição e desenvolvimento para lidar com esse mundo novo? Então, por exemplo, algo que me ocorre, tá? Eu, durante muito tempo, eu dei aula de indicadores de desempenho, eu falava com as pessoas, olha, tipicamente, uma pessoa vai acompanhar aí 4, 5 indicadores ao mesmo tempo. Mais do que isso, a pessoa se perde. Tanto que surgiu uma área de conhecimento, Data Visualization. Dentro dessa área de conhecimento surgiu a proposta dos famosos BIs, que é uma forma de dar visibilidade e ênfase naquela informação que realmente merece atenção. Bom, agora, o que me parece? A tecnologia permite que um algoritmo lide com vários indicadores ao mesmo tempo e tome decisão com base no comportamento deles, inclusive os relacionando. Eu procuro estabelecer relações de causa e efeito entre eles, né? E não é que eu estou terceirizando a abertura de uma válvula ou a parada de uma linha. Não, eu estou automatizando decisões. Então, voltando com a pergunta que eu comecei a esboçar. Quais são as competências e habilidades que pessoas interessadas nessa área de atuação deveriam investir na aquisição para existir nesse mundo novo? Porque eu não sou catastrofista, não acho que a IA vai substituir tudo. Não, eu não acredito nisso. O que eu acredito é o seguinte, surgirão novas atuações. Eu não sei se profissões, que o próprio conceito de profissão está sendo relativizado, mas posições, atuações, né, especialidades vão surgir nesse mundo novo. Na tua interpretação, dada a elevadíssima familiaridade que você tem com esse mundo, quais são essas competências e habilidades que deveriam ser adquiridas? Bom, Eugênio, primeiro assim, ó, vou fatiar um pouquinho aí a tua pergunta. Primeira coisa, não tem como você utilizar a inteligência artificial de uma forma eficiente numa empresa que, teoricamente, não está com os processos organizados. Então, para organizar os processos, eu preciso recorrer àqueles conhecimentos básicos, você até citou aí o nosso famoso Slack, né, que vai nos ensinar aí como que organiza esses processos. Isso não tem como ser... não tem como pular. A IA não consegue resolver isso. Ela pode te ajudar em algumas coisas. A segunda questão é pessoas. Então, se os processos estão todos certinhos, nós precisamos agora treinar as pessoas para que as pessoas possam utilizar a inteligência artificial para tornar aqueles processos antes muito técnicos, muito manuais, em processos mais automatizados, né? Utilizando aí até a brincadeira aí de agentes inteligentes. Tá, que competências essas pessoas precisam ter agora? O que eu acredito? Uma visão analítica. Precisa, sim, antes eu perdia muito tempo construindo indicadores, balanço scorecard, as KPIs da vida. Agora eu preciso ter habilidade de leitura, de interpretação desses indicadores. Se eu não conseguir ter essa... Porque ela agiliza isso para mim. Hoje, eu simplesmente pegar uma planilha desformatada completamente com alguns indicadores, eu jogo numa ferramenta, ela gera um dashboard para mim em segundos, minutos, tá? Vamos deixar um pouquinho mais demorado aí. Em minutos ela está gerando isso, só que eu preciso ter a capacidade de leitura, de interpretação, capacidade de mapear, redesenhar processos, porque eu consigo automatizar. Será que você consegue fazer isso? Você consegue mapear novos processos, redesenhar, pensamento crítico para exatamente avaliar essas recomendações automatizadas? Isso a IA trouxe, mas eu preciso ter esse pensamento crítico para saber o quanto isso é aderente ou não e ajustar exatamente os prompts, os comandos que para a próxima vez ela consiga ser mais precisa no que eu quero, né?
noções de dados, noções de tecnologia, capacidade, principalmente, de trabalhar de forma interdisciplinar, não é mais só focado, não é, o especialista só naquela área, né? E como a gente está falando de uma tecnologia que a cada dia lança algo novo, nós temos sim que desenvolver essa habilidade de aprendizado contínuo. Se nós não tivermos essa habilidade de aprendizado contínuo, dificilmente a gente vai acompanhar. É um novo cenário, um novo mundo. Também acho que não substitui o ser humano em todos os locais que nós estamos trabalhando, estamos colocando ferramentas de automação. Eu ainda não deparei, olha, vamos tira a pessoa aqui que não vai precisar. Não, agilizou, tornou mais eficiente, mas ainda não chegamos nesse passo ainda de tirar. Uma readaptação de funções, isso vai ocorrer, não tem como. Ó, você lembra que você perdia lá 2 dias pegando uma planilha de Excel, formatando essa planilha para jogar no Power BI, para gerar o dashboard? Então, agora você não vai perder mais isso. Você faz isso em 5 minutos, utilizando uma ferramenta tipo Lovable. Tá, beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Agora que entra a parte que eu acho que a IA não vai substituir, que é essa visão analítica, que é essa capacidade de interpretação que nós temos. Que bom, que bom. Ô, Eduardo, a gente vê, tanto na academia quanto no mercado, que parece que IA só se chama ChatGPT. Né? Eu tenho feito pesquisas, você já viu até alguns dados dessas minhas pesquisas, né? Que mostram que as pessoas acham que IA só existe ChatGPT. Ou seja, é o ChatGPT que vai fazer um prompt, eu vou perguntar isso, ele vai me responder. Eduardo, o que que a gente tem aí hoje, pensando até inclusive nas atividades das organizações, o que tem de IA aí? O que é IA hoje, no fim das contas, além do ChatGPT? Além do LLM, né? O ChatGPT é um tipo de inteligência artificial, né? Que é as LLMs. Mas o que a gente tem além de ChatGPT, pensando no que a área de produção e operações podem trabalhar? Então, essa pergunta também é interessante, porque assim, ó, a IA é uma das ferramentas, né? Nós vamos ter aí IoT, nós vamos ter análise de dados, nós vamos ter computação em nuvem, tem um monte de outras funções aí que nós precisamos complementar aí para as coisas funcionarem. E o que acaba ocorrendo? As pessoas conhecem principalmente essas ferramentas mais genéricas, né? ChatGPT da OpenAI, o Gemini da Google, o Claude da Anthropic, o Manus da Manus AI, o Grok da própria Grok, né? O DeepSeek da DeepSeek. São ferramentas genéricas, tá? O que está ocorrendo hoje é uma gama gigantesca de ferramentas especializadas, por exemplo, especializadas em imagens, especializadas em vídeos, especializadas em gerar, por exemplo, planos de ações, especializadas em, por exemplo, ser um auditor de ISO. Então, tem crescido muito o cenário dessas especializações que elas se baseiam ainda dentro do ChatGPT, tá? Dentro dos grandes modelos. Mas, se a gente continuar ainda nos grandes modelos, vamos citar aí 4 só para a gente ter um comparativo, por exemplo, ChatGPT, Gemini, Claude da Anthropic e Manus AI, cada uma dessas ferramentas, elas possuem características que as tornam especialistas em alguns pontos, não em todos. Essa talvez seja uma discussão que precisa ser refeita em outros momentos, até dentro de sala de aula. Por quê? O ChatGPT ele é muito bom em texto e imagem. Eu tenho o Gemini da Google, que também hoje é considerado, né, uma das melhores LLMs para isso. Mas eu tenho lá do outro lado o Claude da Anthropic para trabalhar com documentos, formulários, desenvolvimento de software. Ele é fantástico. E o Manus AI também tem um monte de características que também são fantásticas. Nós não encontramos ainda o profissional de IA perfeito, completo. Então, nós vamos precisar ainda recorrer em outros profissionais de IA. Quando eu falo profissional, outras ferramentas de IA. Tá? Eu vou ter que trabalhar com o ChatGPT, vou ter que trabalhar com o Gemini, vou ter que trabalhar com o Claude, vou ter que trabalhar
com humanos, vou ter que trabalhar com Grok, vou ter que trabalhar com DeepSeek e identificar o que cada uma dessas ferramentas podem trazer para nós em termos de benefício naquilo que ela é melhor. E é isso que o nosso curso faz, né? Dentro das nossas aulas, exatamente, a gente tenta trazer essas ferramentas. Olha, essa ferramenta vai te ajudar muito nisso aqui, essa nisso, a outra naquilo. Eu acho que ainda nós vamos precisar ainda de ter aí um portfólio gigantesco aí, não gigantesco, né? Um portfólio de não uma ferramenta, mas várias. A impressão que dá é que o ChatGPT resolve tudo, né? Resolve uma parte, mas você tem outras ferramentas que hoje, e a gente precisa tomar cuidado de falar, né? Porque hoje nós temos outras ferramentas que são melhores do que o ChatGPT em outras características. Deixa eu só ligar aqui, só para não perder essa loja tecnológica. E nessa linha, Eduardo, o que são esses... Você já falou umas 2 vezes aqui sobre agentes. O que são os agentes? É o ChatGPT? É outra coisa? O que é o tal do agente? Então, pensa o seguinte, o agente é como a gente. O agente é como a gente, só que ele tem no início dele uma inteligência artificial. O que ele faz? Você cria por exemplo, brincando, né? Eu crio o agente professor Cláudio. O que o professor Cláudio ensina? O professor Cláudio é especialista em contabilidade tributária. Então, ele conhece muito sobre contabilidade tributária. Eu vou criar um agente especialista em contabilidade tributária e vou trazer para ele, como conhecimento, por exemplo, os principais materiais que nós temos dentro da academia ou livros, para ele se tornar, o cérebro dele vai ser contabilidade tributária. E aí eu tornei o agente professor Cláudio, só que em vez do cérebro humano, ele usa o cérebro de IA, ele usa a IA para fazer isso. E isso se estende aí para tudo, né? Para dentro das empresas. Hoje, a escadinha, eu sempre gosto de brincar com essa escadinha, né? Se a gente for começar a inteligência artificial, você vai lá entendendo o que é inteligência artificial. Eu quero extrair algo mais, eu vou passar para engenharia de prompt. Eu quero automatizar. Eu não quero toda vez entrar aqui dentro do ChatGPT, do Gemini, do Claude, do Manus e ficar digitando o prompt. Eu quero automatizar isso, eu crio um agente. O agente ele vai ter um objetivo. E depois, se você quiser dar um salto mais acima, você cria uma IA agêntica. Aí você define um objetivo para ela. Por exemplo, eu quero vender, aumentar 10% as vendas de determinado produto. Ela, utilizando as ferramentas, utilizando o conhecimento que ela tem, ela vai sair vendendo, tá? E aí se automatiza. Aí ela vai cumprir. O outro, ela executa um objetivo. Vai te auxiliar nisso. A agêntica, ela cumpre um objetivo. É um agente, é como a gente. Tá. Du, vamos dar puxar uma conversa um pouco diferente. Esse curso, ele tem 2 diferenciais, como eu sempre falo com todo mundo com quem eu converso sobre esse curso. O primeiro diferencial está no nome do curso e é o assunto que a gente tratou na maior parte da nossa conversa até aqui, que é a questão da inteligência artificial. Ok. Mas a gente tem um segundo diferencial nesse curso também, que é trazer para essa discussão a questão financeira. Eu sempre falei, mesmo antes de a gente lançar esse curso, 4 anos atrás, eu sempre achei muito estranho, e isso é meu, tá? Isso não quer dizer que é uma lei, não estou dizendo que é errado. Eu, com a vivência que eu tenho, sempre achei muito estranho um MBA do que quer que seja, uma pós-graduação na área de negócios, do que quer que seja, marketing, RH, enfim, não ter um conteúdo financeiro dentro desse curso. Porque tudo que acontece dentro de uma organização, no final do dia, vira grana, entrando ou saindo. Então, um exemplo que eu sempre dou, um carro parado no estacionamento da empresa, lá o carro do diretor parado, ali você tem um fenômeno físico e um fenômeno financeiro acontecendo. Fenômeno físico. A vida útil daquele veículo está sendo consumida porque aquilo está se deteriorando. Tanto que é necessário dar manutenção e chega um ponto que a manutenção fica tão cara que vale a pena vender o carro. Né?
O outro é justamente o financeiro, que é a depreciação, que é o equivalente financeiro dessa deterioração. Pois bem, a gente traz esse conteúdo financeiro para dentro desse curso. A gente cria um módulo, chama-se módulo de controladoria. E por que controladoria? Porque nas empresas mais organizadas, a controladoria é a área central que vai reunir, agrupar e dar sentido aos dados e informações vindo de todas as áreas, produção, marketing, comercial, próprio financeiro, né? Vai reunir aquilo e vai dar sentido naquilo para a alta administração da empresa, para o conselho de administração, para o CEO, para o dono, enfim. Como você vê essa integração sendo possível? O lado financeiro, os indicadores financeiros, por exemplo, dialogando com os indicadores vindos das outras funções organizacionais, e como que essa tecnologia vai fazer esse intermédio aí? O que já está acontecendo? Você consegue trazer alguns exemplos para a gente? Então, Eugênio, a gente nunca pode esquecer, você tem total razão do que você está falando, a base, o conhecimento, a pessoa, lembre-se. Eu acho que o tripé ali da inteligência artificial talvez seja processo, pessoas e governança. A governança ali para regulamentar o uso da inteligência artificial, que senão as coisas bagunçam um pouquinho. O que pode, o que não pode. Porque você imagina dentro de uma empresa, todo mundo, cada um usar um modelo de linguagem, cada um usar uma inteligência artificial. Tem um departamento que usa ChatGPT, outro que usa Gemini, outro que usa Grok. Então, aí que entra a governança justamente para nós regulamentarmos isso. Aonde que nós temos, assim, trabalhado bastante na criação de agentes para algumas instituições financeiras, tá? Exatamente nessa análise comparativa. Por exemplo, você cata eu tenho uma instituição financeira, eu quero comparar o meu negócio com como que está o andamento do meu negócio com o de outros concorrentes. Então, normalmente, quando é instituição financeira, elas têm os DREs publicados aí e a gente consegue ter acesso. Você pode utilizar a inteligência artificial aí, e é isso que nós temos feito, para fazer uma análise conjunta desses DREs, uma análise conjunta desses indicadores, para ela trazer alguns insights que talvez a gente não perceberia. Mas não é isso, não é exatamente, não é esse aspecto que eu estou levantando. Eu estou mais falando da integração entre o que acontece, por exemplo, na área de produção, né, com os indicadores financeiros da empresa. Normalmente, para falar um modelo gerencial que vem sendo usado aí já há algumas décadas, que é o Balanced Scorecard, o BSC, né? Eu crio uma relação de causa e efeito entre indicadores. Então, por exemplo, eu vou pegar o turnover, a rotatividade das pessoas, vou vincular isso com inovação, né? Supostamente, quanto maior a rotatividade, menos inovação eu tenho. Né? Ou quanto maior a rotatividade, menos produtividade eu tenho, porque eu tenho um número de pessoas muito grande em treinamento ainda, e é tipicamente o treinamento, a produtividade de pessoas em treinamento tende a ser menor. Beleza. Produtividade menor, custo maior. Custo maior, margem menor, menos vendas, menor resultado financeiro. Isso é conceitual. Você pode pegar qualquer livro de contabilidade gerencial, por exemplo, ou os livros do Kaplan, lá, se preferir, você vai ver essa sequência lógica que eu acabei de verbalizar aqui acontecendo. Só que ainda tinha uma quantidade enorme de indicadores. E a área de controladoria, em tese, supostamente, mapeando, desenhando isso, né? Bom, de repente agora a gente vem com a tecnologia que vou dar uma provocada, tá? Eu espero que você responda que não é isso. Vou dar uma provocada. Pô, então não vou mais precisar da controladoria fazer isso, que eu posso alimentar essas coisas dentro de um LLM e vai acontecer, é isso? Não, não, não. É mais uma vez. Ela vai te ajudar a ler, por exemplo, as 4 perspectivas do Balance Scorecard, com uma visão talvez um pouco. Você pode fazer uma visão mais crítica, você pode fazer mais uma visão um pouco gerencial, você pode escolher o perfil que você quer que ela faça essa análise tua do BSC, tá? Das 4 perspectivas. Mas eu preciso ter o ser humano lá da outra parte, lá da controladoria, para que ele leia, interprete essa análise e tome as decisões. Eu não ainda consegui enxergar aonde eu vou tirar tudo. Ó, tirei, não vou precisar mais do ser humano porque ela fez tudo sozinha.
Talvez em algumas funções muito básicas, né, daria para fazer isso, mas essas funções que exigem análise e interpretação, nesse momento, eu acho que a IA ainda não consegue fazer essa substituição. Ela auxilia, ela vai te... Eu posso ler o Balance Scorecard utilizando uma IA? Lembre-se, eu posso ler numa visão de um controller, eu posso ler na visão de um financeiro, eu posso ler com a visão de um fiscal, posso ler com a visão de um gerente, com um diretor, com um CIO, eu posso lê-lo da forma como eu quiser, mas o resultado tem que ser passado pelo crivo humano para interpretação e tomada de decisão. Ok. Não sei se é isso que você estava me Não, questionando. mais ou menos isso sim. Cláudio, alguma pergunta? Estou com outra aqui já. Pode perguntar. Uma coisa que me ocorre é o seguinte, Eduardo, você está na indústria, já tem 34 anos, como você acabou de falar, fatalmente você... 35. Como você acabou de falar, fatalmente você conversa, interage com outros participantes dessa comunidade, né? Principalmente considerando a gente, só para contextualizar quem está assistindo a gente, nós estamos aqui no Oeste Paulista, né, onde tem uma atividade, o agronegócio é muito forte, mas a atividade industrial é muito forte também, né? O que você sente, o que você percebe quando interage com essas pessoas da necessidade desse novo profissional, esse profissional da área de produção e operações que está, inclusive, se reposicionando, começando a interagir de uma forma mais íntima com essas tecnologias. O que você percebe ser a maior dor desse empresário, desse executivo, no tocante a atrair essas pessoas para as posições que se encontram em aberto, que até onde eu sei, são muitas, né? Tem muita posição em aberto nas empresas da região. Qualificação. Eu acho que é o que mais sofremos com relação à qualificação. Preparação com essa nova visão, com essas novas habilidades. Ainda nós estamos muito no oba-oba da IA. Tem muita empresa que começa e acaba morrendo ali logo nos primeiros meses, né? Porque você não tem o profissional com aquelas habilidades que nós comentamos, analítica, capacidade de identificar novos processos, e isso é só qualificação. Eu não vejo, hoje, a principal barreira, na minha visão, para que decole mesmo a inteligência artificial dentro da indústria é a qualificação, a formação desse novo perfil. Entender que agora nós precisamos deixar de lado aquelas tarefas estritamente operacionais que se perdiam a grande parte do tempo que a gente se dedicava a elas, porque hoje tem ferramentas que conseguem agilizar isso, e agora eu vou trabalhar numa função mais analítica, mais interpretativa, e ainda não estamos nessa fase, não. Ainda nós estamos ainda um pouquinho atrás. Precisa voltar para a sala de aula, precisa voltar a aprender, exatamente com essa... É até engraçado falar isso, né? A gente está falando de um curso, mas exatamente essa é a necessidade, é aonde para. E não é só na indústria, não, tá? O mercado financeiro também, a gente vive discutindo a mesma coisa, falta a qualificação ali. Legal. Bom, Cláudio, mais alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que esse fechamento que você trouxe agora, Eduardo, e quando você ainda falou bastante do lifelong learning, né? Ou seja, eu tenho que estar continuamente, né? Mas eu acho que um ponto interessante dessa ligação com o curso em si, Eugênio, é porque é um curso que direciona exatamente nesse sentido. Eu vou trabalhar com os conceitos ligados ao processo de produção, operações, a qualidade. Vou trazer aspectos de gestão também, né? Porque o curso traz a questão da gestão, da liderança, né? Que esse profissional precisa ter. E trago o financeiro e a questão da IA, fazendo uma amarração do que deve ser esse profissional ideal para essa área. E a gente fala muito pensando em indústria, né? Mas todo o processo, essa região que a gente atua aqui, a região nordeste aqui do estado de São Paulo, toda a área de saúde, para gerir um hospital, para gerir um shopping center, né? Pessoas ligam muito essa ideia da produção, mas a operação também, né? Então, o serviço. Então, essa lógica serve para qualquer tipo de organização. Aqui a gente tem um polo especializado em saúde que demanda demais por processos com profissionais habilitados nessa área. Bom, Eduardo, obrigado pelo papo.
né? Bastante esclarecedor, você sempre colaborando com a gente, dessa vez uma amplitude um pouco maior, né? Mais gente tendo acesso às coisas que fala. Não tenho medo nenhum de falar que o Eduardo é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do país atualmente, né? Alguém que a gente tem muito orgulho de ter como parceiro. É isso, gente. Cláudio, fala alguns comentários finais? Se você gostou do nosso... Olha lá, ali, ó. é. Se você gostou da nossa proposta, entre no site fundace.org.br e procure o MBA em Produção Operações com aplicações em IA. Em inteligência artificial. Eduardo, obrigado. Cláudio, obrigado. Pessoal, obrigado a vocês também. E nos vemos em sala de aula em breve, por que não? Tchau, tchau.